Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme A Ressurreição de Charles Manson. Vamos lá? Esse filme ele é de 2023 e ele conta uma história bastante interessante sobre o famoso assassino Charles Manson. Enquanto um casal edita um filme sobre Charles Manson durante uma viagem, os eventos sombrios da obra começam a se tornar realidade na misteriosa trama de um líder oculto. Então esse filme ele conta uma história bem interessante de um casal. Ele começa contando essa história desse casal que a menina vai participar de um filme que fala sobre Charles Manson e ela tá fazendo uns vídeos para poder treinar para esse filme. Na hora que ela tá fazendo essa audição, esse vídeo, tá tendo um barulho na casa dela de obra, então eles resolvem ir para um lugar mais afastado para fazer esse vídeo. Chegando lá, as coisas começam a acontecer de uma forma muito estranha. Então a gente percebe que eles não estão sozinhos nesse lugar. A ideia do filme ela é bastante interessante, porque aqui a gente vai falar um pouco sobre essa questão do fanatismo, até quanto é importante você acreditar em algo. E aqui mostra que essas pessoas acreditam que o Charles Manson é o Messias, então que ele tem que voltar, eles têm que trazer o Charles Manson de volta para o mundo melhorar. Então é bem interessante porque eu acho que é uma história verídica no sentido que isso aconteceu. Então na época do Charles Manson mesmo, ele teve esse culto, né, dessas pessoas que acreditavam no poder dele, na palavra dele e matava em nome dele. Então, tanto que esse fanatismo é louco e que isso hoje acontece, né? Muita gente aí adora as coisas ocultas, adoram quem não deveria, né? Então aqui mostra justamente isso, essa família fanática pela história do Charles Manson e que acha que ele tem que voltar para o mundo melhorar. A gente vê que essa moça, ela se relaciona com os homens para a família pegar esses namorados da filha. Eles precisam de uma pessoa para usar esse corpo para trazer o Charles Manson de volta. E essa menina, que é a protagonista, que está fingindo fazer um filme sobre o Charles Manson, ela acaba se relacionando com homens para trazer eles para esse mundo. E o interessante é que ela frequenta grupos de autoajuda, então ela participa de um grupo onde pessoas têm que lidar com a morte e ela acaba entrando, atraindo esses homens que estão ali. Então, assim, é interessante por isso, porque ela acaba se relacionando com homens que estão numa situação debilitada, numa situação fraca, por estar passando pelo luto e consegue a fazer esses caras se apaixonarem por ela e ela acaba levando eles para esse abatedouro, vamos dizer assim. Então é muito interessante porque o filme fala sobre essa questão da fragilidade, né? O quanto é importante, mais uma vez eu falo, a questão da saúde mental, da questão de trabalhar os seus problemas, o seu luto. Então ela entra nesse grupo, né? Você vê que as pessoas estão ali bastante fragilizadas, mal, e ela, com seu charme, ela acaba seduzindo esses caras e levando eles para essa fazenda para a família poder fazer o ritual deles. A premissa é muito legal, como eu falei, né? Tem uma história muito interessante, só que infelizmente eu acho que eles não souberam aproveitar bem. Então o filme é um pouquinho confuso, até a gente entender o que aconteceu, que é de fato a história, é mais pro final, só que infelizmente eles trazem aquele final raso, sem sentido e aberto. Coisa que eu odeio, vocês sabem, né? Então, o final, né, tá esse menino aí, o Mitch, que a gente não sabe realmente o que aconteceu com ele, se ele realmente foi ele, se o Charles Manson reencarnou nele, o que aconteceu. E aí tem aquele final confuso. Eu acho que era um grande potencial por justamente isso, né? Porque é uma história muito interessante, falar sobre fanatismo, sobre seitas, né? Sobre esses cultos. E eles não souberam aproveitar isso de uma forma boa e trazer um desfecho interessante. Eu acho que poderia ter mudado algumas coisas. E eu acho que o elenco também, tirando a protagonista e o Mitch, eles trabalham bem.
Só que de resto aí a gente acaba até sentindo agonia. Tem umas interpretações, gente, que não dá. No final aparecem uns coadjuvantes que fazem parte dessa seita, que eles têm uma cena muito bizarra, muito estranha, muito esquisita, assim. Você vê que são atuações bastante sem graça. A menina que faz a mãe também, ela é muito estranha, uma atuação muito forçada, então não dá pra defender. Pra quem não sabe, Charles Manson, que é essa pessoa que eles comentam no filme, né, que eles tentam trazer de volta, foi um dos criminosos mais famosos do século XX. Ele criou essa seita que se chamava de Família Manson, e eles cometeram bastante assassinatos na época em nome de Charles Manson, em nome dessa seita. Inclusive uma atriz chamada Sharon Tate foi assassinada e ela estava grávida de 8 meses. Manson morreu na prisão em 2017, condenado por 9 homicídios praticados de forma brutal. Manson, que era racista, queria instigar uma espécie de guerra racial nos Estados Unidos. Manson começou a influenciar pessoas bem mais jovens que ele com uma pregação que misturava cientologia, o livro do Apocalipse da Bíblia, alguns escritos de Hitler e letras dos Beatles. E essas pessoas que ele conseguiu influenciar, é bem interessante isso, que entraram para essa seita do Charles Manson, eram pessoas que tinham problemas familiares e usavam drogas. E elas acreditavam nessa pregação do Manson, acreditavam que ele realmente era o Messias e que ele ia salvar o mundo. E Manson se dizia a reencarnação de Cristo. E de acordo com o termômetro nerd, a minha nota é 5. Esse filme, como eu falei, ele é bastante interessante pela premissa dele, só que eu acho que o roteiro falhou um pouco no desenvolvimento da história, no final, que tem aquele final aberto, e poderia ter sido diferente. Mas é interessante sim, porque ele mostra um pouquinho do início, assim, ele mostra trechos das entrevistas de Charles Manson e esse fanatismo das pessoas, né? Essa loucura das pessoas acreditarem que ele era o Messias e tudo. E para quem quer assistir, ele está disponível na plataforma Adrenalina Pura, que está dentro da Prime Video. E para quem quer conhecer um pouco mais da história do Charles Manson, nós temos bastante documentários, inclusive acho que tem um documentário na Netflix sobre a história dele. Tem muitos filmes que trazem essa história, inclusive o filme Era Uma Vez em Hollywood, que tem Brad Pitt, Margot Robbie e Leonardo DiCaprio. Ele traz um pouquinho dessa história do Charles Manson. E eu recomendo esse livro, Manson, que ele traz toda a história do Charles Manson aqui dentro, traz as entrevistas, traz um monte de coisa aqui. Então, assim, aqui dá para você conhecer bastante a história dele, dessa loucura, dessa seita que ele criou. Então, para quem quiser conhecer bem a história do Charles Manson, vale conferir aqui esse livro e alguns filmes também que falam sobre ele. E assim, é um filme que eu acho que é interessante para quem gosta da premissa, quem quer ver um pouco sobre essa questão do fanatismo. Então, né, apesar desse roteiro falho, acho que vale sim a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu A Ressurreição de Charles Manson ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!